Olá, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, liturgia diária, Léxio Divina para este dia, esta quinta-feira, dia 22 de janeiro, onde nós estamos aqui reunidos para continuarmos nossa meditação, continuarmos escutando tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Sejam muito bem-vindos, eu sou o irmão Daniel Arcanjos, consagrado carmelita carismático da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria poder recebê-los aqui, poder estar com vocês meditando mais uma vez. Que possamos então assim mergulhar nas palavras do Senhor e nos deixar ser totalmente levados por aquilo que Ele tem a nos dizer. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 18, a partir do versículo 6, e também o início do capítulo 19, que nós possamos ler, meditar juntos na liturgia de hoje, segunda semana, tempo comum. A primeira leitura vai nos dizer o seguinte: Quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: A Davi deram 10.000, a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em algum esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, a seu pai. Acrescentou: Não faças mal algum a teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente, mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto, e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: Pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar, como antes. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Avancemos então para o Salmo de hoje, meus irmãos e irmãs, Salmo responsorial número 56 ou 55. É no Senhor que eu confio e nada temo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, são numerosos os que lutam contra mim. Do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz e vos oferto um sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Amém, meus irmãos. Evangelho de hoje, continuamos a meditação do Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse.
Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, segunda semana do tempo comum, 22 de janeiro. Nesta quinta-feira, modo especial, né? Um dia de adoração, um dia de nós nos voltarmos inteiramente para o Senhor. Hoje nós estamos aqui para meditar coisas muito pertinentes para o nosso dia, principalmente na primeira leitura, e eu vou dar uma atenção especial ao Salmo. A primeira leitura de hoje, meus irmãos, ela vai falar de algo que acontece muito no nosso dia a dia, mesmo que a gente não admita, mas acontece muito no nosso dia a dia. Uma das maiores dificuldades que existem hoje em dia somos nós nos alegrarmos com a alegria do outro. Somos nós ficarmos contentes com a alegria, o contentamento, com a felicidade do outro. Isso é algo muito, muito complicado nos nossos tempos. Complicado porque é algo frequente, é algo real. Uma das coisas mais problemáticas dos tempos modernos é essa individualidade que começou a ficar cada vez mais crescente. E a prova disso está justamente, por exemplo, nessa falta de comunidade no viver. Então, você consegue perceber isso já de cara, por exemplo, nas moradias trancafiadas, cheias de grades, casas afastadas ou então coladas, mas as pessoas trancafiadas, presas dentro da sua própria casa, como se tivessem uma sensação de segurança, mas a segurança que faz com que toda e qualquer liberdade seja retirada. Os discípulos, os apóstolos, viveram com Jesus nos arredores de Cafarnaum, não dormiam em casas. Os discípulos, os apóstolos, eles viviam nos arredores de Cafarnaum, eles zanzavam de um lado para o outro, eles dormiam no deserto mesmo, debaixo de árvores, eles faziam tendas para eles. Ei, você está vivendo verdadeiramente uma liberdade ou você está sendo aprisionado por alguma situação? Aqui neste caso, nesta primeira leitura, nós temos um aprisionamento de Saul, especialmente. Eu poderia chegar aqui para vocês e falar, por exemplo, que Davi ele estava prestes a ser preso porque Saul queria prendê-lo e matá-lo, mas não. Davi estava completamente livre. Apesar de Davi ter se escondido, Davi estava completamente livre. Mas eu preciso dizer para vocês que o sentimento dentro de Saul era muito mais aprisionador, digamos assim, prende muito mais, trancafia muito mais o coração do que você se esconder dentro de uma caverna. O ponto principal é você perceber que aquilo que está dentro do seu coração pode ou não estar te aprisionando, meu irmão, minha irmã. Aqui neste caso, na primeira leitura, nós temos um Saul que está perceptivelmente com inveja, porque cantavam, dançavam, falavam de como Saul tinha matado apenas 1000, mas Davi matou 10.000, Davi matou mais. Davi matou Golias, um filisteu que tinha uma altura imensa. Davi estava preparado para derrubar os outros 3, os irmãos de Golias. Davi fez algo ainda mais complicado, mais difícil, e isso sem usar armadura nem nada, sem usar uma espada especialmente, usando apenas uma funda, um estilingue. Davi fez coisas que surpreenderam aquele povo, e ele dedicou aquela vitória a Deus, diferente de Saul. Saul ficou encolerizado, é o que a palavra diz no versículo 8, encolerizado com tudo isto e não gostou nada da canção. Davi nem sequer estava pedindo para chamar a atenção. Davi nem sequer estava pedindo para que exaltassem ele, muito pelo contrário.
A palavra vai nos mostrar que Davi não estava pedindo nada. O próprio povo estava agradecendo. As mulheres de todas as cidades de Israel estavam dançando e cantando, estavam se alegrando, o povo estava alegre. É interessante, inclusive, que o versículo 6 aí vai mostrar que estavam alegremente ao som de tamborins e símbolos, um reflexo daquilo que Davi vai gerar nesse povo. A música, o louvor cantado, a adoração cantada, nasce com Davi, salmista. Nasce com Davi. E aí nós temos um Saul que está encolerizado, meus irmãos e irmãs. Aqui nós temos inveja pura. Inveja pura. De novo, quantas e quantas vezes nós somos estes que temos dificuldade de nos alegrar com o irmão? Quantas e quantas vezes nós temos essa dificuldade de realmente nos alegrar, nos contentar, ficar contentes com a felicidade, com o sucesso do nosso irmão, da nossa irmã, com aquilo que está acontecendo à nossa volta? Uma vez, aqui perto de casa, eu estava saindo de casa para ir no mercadinho, numa mercearia, e eu dobrei a rua, bem na esquina eu vi uma casa. Aquela casa não era daquele jeito, mas quando eu vi aquela casa completamente reformada, está ganhando um andar acima, muito bonita a reforma, eu olhei e falei: Deus abençoe. Que bom, Senhor. Tem pessoas que estão conseguindo melhorar de vida. Em um primeiro momento, eu não sabia muito bem o que dizer, mas eu fiquei muito encantado com aquela casa. E aí, depois que eu fiz a oração, eu fui e voltei, e no caminho eu estava pensativo justamente nisso. Quantas e quantas vezes nós somos estes que temos dificuldade de louvar o Senhor, de alegrar o Senhor, de honrar o Senhor, justamente porque nosso coração está cheio de inveja, ciúmes. Nós não conseguimos nos alegrar com a alegria do outro, nós não conseguimos ficar contentes com a felicidade do outro. Pior ainda, meu irmão e irmã, a inveja, além de nos cegar, ela pode gerar esse sentimento de encolorização. E aqui nós estamos vendo ainda que a inveja levou a um segundo passo, a cólera. E da cólera nós temos ainda o sentimento de vingança, como se Davi tivesse feito algo de errado contra Saul. E olha a sabedoria de Jonatas, o filho de Saul. Não foi Saul que falou, foi Jonatas, o filho. Olha a importância de um filho bem sensato, um filho bem formado, um filho que realmente é temente a Deus. Olha a sabedoria de Jonatas. Não faça mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Davi não fez nada contra você. Pai, ao contrário, ele tem feito muito por você. Ele tem feito muito por você. Davi tem ajudado nas guerras. Davi tem ajudado a vencer as batalhas. Davi tem ajudado Israel, o povo eleito, a vencer, a ganhar terreno, a expandir. Isso é muito proveitoso para ti, pai. Versículo 5, Davi arriscou sua vida matando o filisteu, e o Senhor, Deus, deu uma grande vitória para Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste na hora. Por que o Senhor vai pecar derramando sangue inocente, matando Davi sem motivo algum? Por quê? Sensatez. Por quê? Porque Jonatas era amigo de Davi, Jonatas gostava de Davi, Jonatas admirava o homem que era Davi, o homem íntegro, o homem reto, o homem correto, que era Davi. E Jonatas, em sensatez, sabedoria, um filho que vê e decide prevenir o seu pai para que ele não peque, puramente sabedoria. Jonatas vai lá e adverte o pai, chamando sua atenção. E a sabedoria divina, meu irmão, minha irmã, ela é muito mais proveitosa do que qualquer sentimento de pecado, qualquer sentimento de inveja, de cólera, de vingança. Muito mais proveitosa. Porque Jonatas, nós podemos até considerar isso quando nós estamos lendo a Bíblia. Não sei se você já leu o primeiro livro de Samuel,
mas às vezes é um personagem que passa muito batido, né? A gente passa direto, a gente não presta muita atenção nele. Porque ele é o filho, é apenas um personagem que está ali, aparece ali, mas existe um motivo para ele estar na palavra, meu irmão, minha irmã. Jonatas, apesar de ser jovem, apesar de ser o filho de Saul, apesar de ser o filho. Muitas vezes os filhos são desconsiderados, né? A opinião dos filhos não é considerada, mas está aqui, Jonatas. Jonatas, no seu momento de sensatez, ele deixou Davi viver, ele salvou Davi, ele impediu que o pai pecasse, ele impediu que o pai fosse rejeitado novamente por Deus, ele manteve a alegria do povo de Israel e ele apaziguou todo e qualquer sentimento de cólera e inveja que existia no coração de Saul. Que vida é essa, meu irmão, minha irmã? Que exemplo é esse que nós vemos em Jonatas? Como você está sendo? Você está sendo esse motivo de inveja? Você está sendo motivo de condenação na sua casa? Você está sendo motivo de quê? Testemunho de quê? Jonatas está nos dando um exemplo muito grande. A palavra aqui nem é sobre Davi, é sobre Jonatas, podemos dizer assim. Sobre como Jonatas apaziguou o coração do pai dele para salvar aquele que iria redigir todo o povo de Israel. Salvou Davi. Imagina se Jonatas não tivesse se colocado no meio. Imagina se Jonatas tivesse ficado com medo e não falasse nada para o pai. Imagine isso. O que seria de Davi? Ficaríamos sem Davi e Saul ainda teria pecado por homicídio. Mas bendito seja Deus, porque Jonatas estava ali e ele falou o que precisava ser falado. Deus com certeza inspirou Jonatas a falar o que ele precisava falar, porque a sabedoria é puramente divina. Sabedoria não é humana, é puramente divina, é dom do Espírito Santo. Te convido, inclusive, se você quiser rezar por isso, quando terminarmos a meditação, reze pedindo a sabedoria divina, pedindo o dom do Espírito Santo da sabedoria. E avançando agora para o Salmo, eu quero muito destacar esse Salmo que chama muita atenção, e nós precisamos também, eu não sei se você tem o costume de pensar por esse lado, mas nós precisamos também lembrar que as leituras elas possuem contexto histórico. Naquela ocasião ali, no primeiro livro de Samuel, nós estamos vendo justamente a expansão do reino, a expansão do povo de Israel em terreno, né, em terra, através das batalhas, através das guerras, onde Saul vai à frente, Davi diretamente guiado por Deus, ajudando nas batalhas. Mas acontecem coisas ao redor, e aí, como eu falei, Davi já era salmista, tá, meu irmão? Minha irmã, Davi já era salmista. E o Salmo de número 56 ou 55, dependendo da Bíblia, é um salmo que vem falar justamente dessa situação. Davi estava em um dos momentos mais críticos da sua vida, assim, até certo ponto. Ele estava passando por situações de medo, perseguido por Saul. E justamente num período entre a perseguição de Saul e quando ele foi capturado pelos filisteus ali. Então nós estamos literalmente nesse período. Ele escreveu esse Salmo 56, 55 entre o capítulo 18 e o capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. E aí você entende nesse contexto, né? Você começa a entender por que o Salmo é justamente este para hoje e por que o Salmo está falando justamente sobre isso. No Senhor eu confio e nada temo. Porque Davi escreveu justamente nesse período. Imagina Davi indo se esconder numa caverna enquanto Saul estava tentando matá-lo, Jonatas conversando com Saul, e aí Davi começa a escrever mais um salmo. E Davi não fica completamente apavorado, desesperado. Davi, ele se coloca em oração. Olha esse exemplo, meu irmão, minha irmã. Você está passando por situações adversas, tribulações, você vai fazer o quê? Se coloque em oração. E Davi não faz qualquer tipo de oração, Davi faz um sacrifício de louvor. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo dores, eu estou angustiado, eu estou com problemas, mas eu vou te louvar mesmo assim, Senhor. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam os pés. Tem muitos que estão me perseguindo, tem muitos que estão
farejando os meus passos. Muitos agressores estão querendo me oprimir todo santo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, lembrando que Davi estava indo para as batalhas. Inimigos por todos os lados. São numerosos os que lutam contra mim, diz o Salmo, versículo 2 e 3. Do meu exílio registraste cada passo, do meu exílio. Ele que saiu do lugar dele e foi se esconder. O Senhor registrou seus passos, o Senhor observou, o Senhor está de olho, o Senhor está realmente perto, o Senhor está ali contigo em cada lugar por onde você for. O Senhor, olha que frase linda Davi vai escrever. Com vosso odre recolhestes cada lágrima minha. Meu irmão, minha irmã, você tem chorado recentemente? Deus não ignora suas lágrimas. Deus não ignora aquilo que você está passando. Deus não ignora a perseguição que estão fazendo contra você. Deus não ignora os inimigos que podem se colocar contra você. Deus não ignora os olhares de inveja contra você. Deus não ignora aqueles que podem estar ao redor farejando os seus passos. Não. Deus não ignora. Deus não ignora. E muito pelo contrário, Davi vai dizer isso no Salmo. Anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, olha a palavra de firmeza, de autoridade, de poder. Eu tenho certeza, o Senhor está comigo. Por isso eu confio e nada temo. O Senhor está comigo, eu confio e nada temo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. Eu confio e nada temo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim ser um mortal? Um ser humano pode fazer o que contra o meu Deus? Pessoas deste mundo podem fazer o que contra o Deus Todo-Poderoso, grande, acima de tudo e de todos? É por isso que, quando nós confiamos, Davi nos dá um exemplo, uma aula aqui, meu irmão, minha irmã. Confiando em Deus e louvando a promessa que Deus faz, que Deus fez e que Deus vai cumprir porque Ele prometeu, nós devemos cumprir os votos que fizemos a Ele. Sim, Senhor, eu fiz um voto contigo. O Senhor me prometeu que ia me dar muitas coisas e eu fiz o meu voto de que eu vou confiar, de que vou permanecer fiel. Até o cumprimento da tua promessa eu vou permanecer fiel. Até o fim de minha vida eu vou permanecer fiel. E por isso eu te oferto um sacrifício de louvor. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as situações, eu vou te louvar, te adorar, te bendizer. É isso que Davi faz. Escondido, sendo perseguido por Saul, cercado pelos filisteus e outros povos durante as batalhas, Davi louva o Senhor. Você está louvando, você está jogando a culpa para Deus. Quando coisas ruins acontecem, não é Deus que manda, meu irmão, minha irmã. Quando coisas ruins acontecem, são os próprios demônios, são os seres malignos que tentam nos atrapalhar na nossa caminhada. E nós devemos fazer o que? Davi nos dá a resposta. Louvar o Senhor. Louvar o Senhor. Então que nós possamos louvar. Não temer, mas confiar em Deus. Mesmo com toda e qualquer experiência de terror, de medo, de situação complicada, confiar no Senhor. Confiar no Senhor porque o Senhor é todo poderoso, meu irmão, minha irmã. Ele é todo poderoso e a prova disso está justamente no Evangelho. O próprio Deus se fazendo presente na terra. Ele veio para fazer 1000 coisas. Ele veio para curar, Ele veio para libertar, Ele veio para dar a sua palavra de autoridade, Ele veio para nos ensinar, Ele veio para nos mostrar a sua sabedoria. Ele veio para fazer milagres, prodígios e sinais. Ele veio para libertar o povo. Ele veio justamente para nos ajudar. Ele está aqui no nosso meio, com o pão vivo descido do céu na Eucaristia. Ele está ali para fazer aquilo que Ele foi chamado para fazer, aquilo que Ele foi enviado para fazer. Jesus veio ao mundo para isto. E Ele se sacrificou por nós para isto. O Evangelho vai nos mostrar que isso era tão real naquela época, naquele momento, que muita gente da Galileia o seguia e muitas pessoas de muitos lugares apareciam porque escutavam o que Jesus tinha feito. Ao ponto de, olha isso, versículo 10, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam
de algum modo jogavam-se sobre ele para que pudessem ser tocados e assim pudessem tocá-lo, para que dessa forma pudessem ser curados, libertados. Meu irmão, minha irmã, não é como se Jesus não existisse hoje e você não pudesse se lançar aos pés dele. Não é como se Jesus não estivesse aqui no nosso meio e você não pudesse pedir cura e libertação. Muito pelo contrário, na Eucaristia Jesus está ali. Na Eucaristia Jesus está ali. E você só precisa da Eucaristia, você só precisa da conversão, você só precisa ter um ato de fé se lançando aos pés de Jesus Eucarístico para verdadeiramente receber a cura, a libertação e todos os milagres que você necessita. Porque Ele é misericordioso e Ele está aqui para derramar misericórdia. Ele está aqui para derramar misericórdia. E algo, para finalizar essa meditação, algo que eu acho muito bonito é pensar que, apesar de ser Deus, Jesus era muito humilde. Tão humilde que ele queria se esconder. Ele não queria que deixassem ser revelados. E aqui nós precisamos entender um ponto, meu irmão, minha irmã. Jesus não deixava que os espíritos maus falassem dele. Jesus não queria que as pessoas falassem dele. Por quê? Porque ele sabia que os fariseus estavam tramando contra ele. E ele precisava ter cuidado para que não o crucificassem, não o matassem antes do tempo. Para que nada acontecesse antes da vontade de Deus. Entende? Então ele dizia, não falem de mim. Não digam quem eu sou. Até para os espíritos maus ele fazia isso. Tu és o Filho de Deus. Os espíritos gritavam. Jesus ordenava severamente que não dissessem quem ele era. Não falem de mim. Cala-te, sai dele. E ia expulsando os demônios. Não por medo, mas para que tudo fosse cumprido no tempo e na vontade de Deus. E Jesus é Deus. Era no tempo dele. Era no tempo dele. E isso é um exemplo para nós, não necessariamente na palavra de autoridade, de poder de Jesus, mas o exemplo está nessa questão de você desejar, de você precisar querer se esconder. Jesus está no sacrário por puro amor a nós. Ele está escondido lá para que nós possamos procurá-lo. Ele quer ser encontrado. Com que frequência você vai à igreja? Com que frequência você encontra Jesus no sacrário? Com que frequência você reza? Com que frequência você... Ei, hoje é quinta-feira. Com que frequência você adora o Senhor? Com que frequência você vai até a igreja e você pede curas, milagres, prodígios, libertação, tudo que você precisa pedir? Com que frequência você faz isso lá, na presença do Senhor? Na presença de Jesus Eucarístico. Jesus, ele queria se esconder. Jesus, ele queria ficar mais à parte, rezando no deserto. Jesus estava caminhando e pedindo para que as pessoas não propagassem muito, não falassem muito dele, para que as coisas acontecessem no tempo certo. Vá até o Senhor que está escondido no sacrário, porque mesmo escondido, é ali que ele quer ser encontrado. Nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que Jesus, ele não se esconde porque ele quer fugir de nós. Ele se esconde porque, se você quer cura e libertação, você precisa mostrar para ele que você quer. Você precisa ir até ele. Nós precisamos ir até ele. Que isso nos sirva de lição, que isso seja para nós verdadeiramente uma forma de mover os nossos corações para buscar cada vez mais o Senhor, para desejar cada vez mais o Senhor e ir até Ele com mais vontade, com mais vigor, com mais frequência. Senhor Deus, nos ajude. Jesus Cristo nos ajude. Pelo poder do Espírito Santo, que nós possamos ser totalmente guiados por Ti e possamos Te buscar cada vez mais por amor a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado por todos que escutaram, por todos aqueles que estão acompanhando. Te convido, inclusive, a compartilhar essa palavra. Se te tocou, compartilha com outros irmãos e irmãs que precisam ouvir também a palavra de Deus. E que a paz do bom Deus seja derramada em vossos corações, para que vocês permaneçam em paz, em tranquilidade e recebendo as graças que o Senhor deseja derramar. Até o próximo momento de meditação.
e que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.